Após desprezar a enfermeira, a verdade que ela revela o deixa paralisado. O ambiente do hospital carregava uma serenidade forçada, quase como um teatro onde todos atuavam, cada enfermeira, cada paciente, em uma sinfonia silenciosa de olhares cansados e passos calculados. Jorge sentia o peso de cada segundo ali, e a impaciência corroía seu humor. Para ele, estar internado significava uma derrota, um desmoronamento da imagem que passara anos construindo de homem inabalável, autossuficiente. Ele acreditava que tudo poderia ser controlado, inclusive seu próprio corpo. Mas ali estava, vulnerável e dependente dos outros, especialmente de uma enfermeira cuja presença parecia lhe provocar ainda mais. Ao primeiro contato visual, Jorge percebeu algo de diferente naquela mulher. Alta, de cabelos escuros bem presos, com olhos profundos que revelavam uma mistura de compaixão e firmeza. Algo nele dizia que ela não era como as outras enfermeiras, que corriam apressadas pelos corredores, agindo com uma neutralidade educada, sem jamais encarar os pacientes diretamente. Ela, ao contrário, mantinha uma postura firme e destemida, o que o irritava. Quando ela entrou no quarto, Jorge deliberadamente desviou o olhar, fixando-se na janela em um gesto claro de desdém. Ele ouviu seus passos se aproximarem da cama, ritmados, sem pressa. Ela era calma, mas sua presença enchia o ambiente de uma forma desconfortável. Ela perguntou com a voz calma e medida, mas não havia doçura em sua voz, apenas uma formalidade fria. "Precisa de alguma coisa, senhor?" Jorge apertou os lábios, irritado. Aquele tom educado demais, como se estivesse seguindo um protocolo, como se ele fosse apenas mais um número em sua rotina. Sem nem se dar o trabalho de olhá-la, respondeu em voz baixa, carregada de ironia. "Preciso que façam o trabalho direito, nada mais." A enfermeira parou por um momento, e ele sentiu que ela o encarava, mas ainda se recusava a olhar para ela. Ele percebeu um leve suspiro vindo dela, como se estivesse contendo uma resposta. Talvez ela tivesse algo para dizer, mas optou por guardar para si, preferindo manter a postura. Ajeitou o lençol com precisão, conferiu os remédios sobre a mesa ao lado da cama e, em seguida, deu um passo para trás. Jorge não pôde evitar que sua mente vagasse, tentando adivinhar quem era aquela mulher que o tratava com tanta frieza e determinação. Ele tentou ignorá-la, mas era como se aquela presença fosse impossível de ignorar. Até mesmo o perfume que ela deixava no ar, um aroma floral, suave, mas distinto, ficava no quarto por algum tempo depois que ela saía, e Jorge se pegava, em um breve momento de distração, respirando fundo. Ela se despediu com um tom de voz que, apesar de ser formal, parecia ter uma camada de algo mais profundo, algo que ele não conseguia definir. Antes de sair, disse: "Estou à disposição. Qualquer coisa, é só chamar." Essas palavras ressoaram em sua mente, mais do que ele gostaria de admitir. Enquanto o silêncio voltava a dominar o quarto após a saída da enfermeira, Jorge se pegou ainda irritado, mas agora também intrigado. Ele tentou ignorar o pensamento, mas algo naquela mulher parecia o desafiar, como se ela soubesse algo sobre ele que ele mesmo não sabia. O perfume floral ainda pairava no ar, um lembrete irritante de sua presença, tão discreta quanto duradoura. Tentando desviar a mente, ele ajustou o travesseiro e se recostou, tentando relaxar, mas os pensamentos continuavam circulando. "Quem ela pensa que é?" Murmurou em voz baixa, como se precisasse expressar a irritação em palavras para dissipá-la. Ele sempre foi um homem de controle e autoridade, acostumado a ditar as regras e nunca receber ordens ou depender de outros. Agora, o simples fato de estar sob os cuidados daquela mulher parecia uma afronta. No entanto, quanto mais tentava afastá-la dos pensamentos, mais a imagem dela parecia ganhar força. Ele lembrava do olhar dela, fixo e penetrante, quase desafiador, mas de uma forma que ele não conseguia confrontar. Era como se ele estivesse sendo examinado de um modo que ia além das aparências, como se ela visse através das camadas de sua arrogância e resistência. Durante os dias seguintes, os encontros com a enfermeira se tornaram rotineiros. Ela entrava pontualmente, realizava o que precisava ser feito, sempre sem dar margem para conversas, mantendo a mesma serenidade. Mesmo assim, Jorge sentia uma carga emocional a cada interação, como se houvesse uma batalha silenciosa sendo travada entre eles. Às vezes, ele fazia questão de não responder aos cumprimentos dela, apenas para provocar, esperando uma reação que nunca vinha. "Não quer perguntar como estou?" insinuou ele um dia, com uma ponta de sarcasmo, apenas para testá-la. Ela se limitou a olhá-lo diretamente, com uma calma que o desarmava, e respondeu simplesmente: "Estou aqui para ajudar no que for necessário, senhor." Essa resposta quase o tirou do sério.
Ele queria ver algum sinal de fraqueza ou emoção, queria tirar aquela expressão neutra de seu rosto. Deve ser só mais uma profissional qualquer, robótica, ele pensava, tentando desmerecê-la, mas no fundo sabia que havia algo de diferente nela. Cada vez mais, ele sentia que ela escondia algo. Os dias no hospital avançavam de forma lenta e quase torturante. Para Jorge, cada amanhecer trazia um misto de tédio e frustração. Ele estava habituado a uma rotina intensa, de decisões rápidas, negócios fechados em questão de segundos, e ali se via reduzido a uma existência onde o único movimento que poderia fazer era ajustar a posição na cama ou olhar para o teto branco que parecia zombar de sua impotência. Mas o que mais o incomodava não era a monotonia dos dias, e sim a crescente presença daquela enfermeira que parecia espreitar cada canto do quarto, mesmo quando ela não estava por perto. A cada entrada dela no quarto, Jorge sentia uma estranha mistura de ansiedade e irritação. Não sabia por quê, mas parecia que ela carregava consigo uma atmosfera de confronto silencioso. Ela entrava em silêncio, fazia seu trabalho com eficiência, sem nunca desviar do tom respeitoso, mas Jorge sentia algo diferente, como se ela estivesse mantendo um segredo, uma camada profunda que ele ainda não conseguia alcançar. Ele começou a observá-la em detalhes, algo que até então nunca fizera com ninguém. Os gestos dela eram precisos e metódicos, quase mecânicos, mas havia uma leveza em seus movimentos que ele não compreendia. Era como se ela flutuasse pelo quarto, deixando no ar uma leve sensação de desapego, como se nada fosse capaz de perturbá-la. E esse desdém sutil, essa tranquilidade, o irritava profundamente. Certa vez, enquanto ela ajustava o soro, Jorge quebrou o silêncio com um tom cortante, tentando provocar. Não acha estranho tratar alguém sem nem saber o que a pessoa pensa? Ela ergueu os olhos e o encarou, mas sua expressão permaneceu inalterada. Após um breve silêncio, respondeu com a mesma serenidade. Meu trabalho é ajudar, senhor. O que pensa não interfere em como faço isso. A resposta o deixou sem reação por um momento. Ele não esperava tal indiferença, como se seus sarcasmos e provocações fossem tiros no escuro, sem impacto algum. Essa postura o desconcertava, pois ele era acostumado a ter a última palavra em qualquer situação. Tentou desviar o olhar, mas algo na firmeza dela o manteve fixo, como se ele estivesse sendo estudado por olhos que iam além da superfície. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Jorge se pegou pensando nela. Algo parecia assombrá-lo. Era um pensamento insistente, uma pergunta que não conseguia afastar. Quem é essa mulher? A rotina entre Jorge e a enfermeira seguiu tensa e silenciosa. Ele observava cada detalhe dela, desde o modo como organizava os medicamentos na bandeja até a maneira precisa com que verificava os aparelhos. Mesmo sua respiração parecia calculada. Mas, quanto mais tentava descobrir algo sobre ela, mais frustrado ficava. Era como encarar um muro alto e frio, sem fissuras, sem pontos fracos. Certa tarde, enquanto ela ajustava seu travesseiro, Jorge soltou uma pergunta que ele mesmo não esperava fazer. Há quanto tempo você trabalha aqui? A pergunta quebrou o padrão de silêncio habitual entre eles. Ela parou por um instante, como se estivesse decidindo se responderia ou não. Então, calmamente, disse: tempo suficiente para conhecer bem meu trabalho. Ele não sabia se ficava mais irritado com a resposta vaga ou com a serenidade que ela sempre mantinha. Tempo suficiente. O que isso significa? Pensou, revirando os olhos, mas sentiu que, por um breve momento, havia ali uma abertura. Ele precisava de mais. Não é isso que perguntei, insistiu, tentando parecer casual, mas o tom soou mais ríspido do que pretendia. Qual é o seu nome? A enfermeira ergueu o olhar, e Jorge percebeu, pela primeira vez, um brilho diferente em seus olhos. Era uma mistura de surpresa e curiosidade, como se ela estivesse calculando o que aquilo significava. Com uma leve pausa, ela respondeu: Helena. Meu nome é Helena. Helena. O nome reverberou em sua mente como um eco distante. Helena, ele repetiu mentalmente, tentando associar aquele nome ao rosto impenetrável da mulher. Algo dentro dele mudou, um fio que se soltou. A partir daquele instante, a presença dela já não era apenas a de uma enfermeira, mas a de alguém com uma história que ele precisava entender. Nos dias seguintes, Jorge usou cada interação como uma tentativa de descobrir algo mais. Observava cada gesto dela, tentava captar alguma expressão, qualquer coisa que revelasse um fragmento de quem ela era. E, ainda assim, Helena se mantinha inabalável. Ela não oferecia mais do que necessário, respondia com frases curtas, sem jamais desviar do papel de profissional cuidadosa e reservada. No entanto, certo dia, Jorge notou algo diferente.
Enquanto ela organizava os medicamentos, percebeu um leve tremor em suas mãos. Algo pequeno, imperceptível para a maioria, mas que não escapou a ele. Era uma fração de segundo, mas suficiente para que ele se perguntasse: o que está acontecendo com ela? Jorge segurava a foto e a carta, sua mente confusa, tentando processar o que aquilo significava. A imagem de Helena, sorrindo ao lado de uma criança, parecia pertencer a uma vida completamente diferente da que ele conhecia. Ela, sempre tão séria e contida, exibia ali um semblante de felicidade, quase ingênuo. Quem seria essa criança? Ele se perguntava, tentando identificar algum detalhe na foto que pudesse revelar algo mais. O rosto dela na foto era jovem, despreocupado, uma versão de Helena que ele nunca imaginara. Era uma revelação perturbadora, a prova de que, em algum momento, Helena fora diferente do que ele via agora. Ela tivera uma vida além dos corredores do hospital, uma vida que carregava significados profundos. Jorge olhou a carta novamente, hesitando antes de ler a última linha pela terceira vez. Vou carregar essa culpa até o fim. Essas palavras ecoavam na mente dele como um enigma. Que culpa é essa? Repetia em pensamento, enquanto olhava a porta como se ela pudesse responder. Quem era aquela criança? E por que ele sentia que tudo aquilo estava diretamente ligado a ele? Um lampejo de raiva e impaciência passou por seu peito. Era inaceitável que uma enfermeira o fizesse se sentir tão intrigado, tão vulnerável a ponto de questionar a própria vida. Nos dias que seguiram, Jorge não conseguiu se livrar do peso daquela descoberta. Ele começou a observar Helena ainda mais, tentando decifrar algo em seus gestos, em seu modo de andar, em sua postura sempre firme e reclusa. Parecia que ela havia construído uma muralha ao redor de si, um escudo contra o mundo e contra qualquer um que ousasse tentar compreender o que havia por trás de seus olhos silenciosos. Mas Jorge não desistiria tão facilmente. Naquela altura, ele já estava obcecado. A figura do visitante misterioso, a conversa inacabada que ouvirá entre as enfermeiras, a foto e a carta, cada fragmento parecia implorar por respostas. E a cada tentativa de descobrir algo, ele se via ainda mais preso na teia do mistério que Helena havia tecido ao seu redor. Dias se passaram desde que Jorge encontrara a foto e a carta, mas o impacto daquele momento permanecia intenso em sua mente, como uma chama que ele não conseguia apagar. Ele se pegava olhando para Helena de uma forma diferente, quase com uma reverência que ele mesmo não compreendia. Ele, que sempre acreditou que nada podia abalá-lo, sentia-se cada vez mais consumido pelo desejo de entender o que havia por trás daquela máscara fria e profissional que ela insistia em usar. À noite, ele relembrava o rosto dela na fotografia, aquele sorriso leve e despreocupado ao lado da criança. Não conseguia evitar se perguntar o que teria acontecido para apagar toda aquela luz, substituindo-a por uma expressão tão rígida e intocável. O peso daquela culpa mencionada na carta parecia assombrar Helena, e ele sentia que a promessa que ela fizera havia moldado a pessoa que ele via todos os dias. Mas que promessa seria essa? E como ela está ligada a mim? A pergunta parecia ecoar incansavelmente em sua mente. A cada encontro com Helena, Jorge tentava encontrar algum indício que revelasse mais sobre ela. Ele a observava em cada detalhe, esperando captar um gesto ou expressão que confirmasse suas suspeitas. Até mesmo as palavras dela ganhavam uma nova importância. Frases que antes ele ignoraria, agora pareciam carregadas de segundas intenções. Em uma ocasião, ela lhe disse: "Tudo o que precisamos é de paciência, Sr. Jorge. Às vezes, as respostas que buscamos vêm com o tempo." A fala ressoou nele, como se houvesse uma mensagem oculta, um aviso que ele não conseguia decifrar. Jorge a encarou, tentando entender se ela sabia sobre sua descoberta da carta e da foto, mas Helena mantinha seu olhar impassível, como se nada pudesse atravessar aquela expressão sólida e controlada. No entanto, a presença daquele visitante ainda lhe inquietava. Quem seria aquele homem? Qual seria a relação dele com Helena e, mais ainda, o que teria causado tanta dor e tristeza naquele encontro entre os dois? Jorge sabia que estava à beira de descobrir algo profundo, algo que mudaria tudo, mas sentia que estava também se aproximando de um ponto sem retorno. Cada pedaço de informação que ele obtinha aumentava seu desejo de desvendar aquele mistério, e ao mesmo tempo, fazia-o sentir que, ao descobrir a verdade, ele também teria que encarar partes de si mesmo que sempre evitou. Certo dia, Jorge não resistiu. Com um impulso que beirava o desespero, ele disse a Helena, de forma ríspida: "Você pensa que pode se esconder para sempre, Helena? Acha que ninguém enxerga o que está por trás dessa fachada?" Ela parou por um instante, surpresa pela intensidade de suas palavras. Seus olhos se fixaram nos dele com uma profundidade que o fez estremecer.
Por um segundo, Jorge sentiu que ela deixaria escapar algo, mas, então, Helena apenas sorriu, um sorriso enigmático e quase melancólico. Às vezes, Sr. Jorge, esconder é a única forma de continuar. Talvez um dia o senhor entenda. A resposta deixou Jorge paralisado. A sensação de mistério aumentava, mas, ao mesmo tempo, ele começava a perceber que, ao buscar as respostas sobre Helena, ele também estava cavando fundo em suas próprias feridas e inseguranças. Jorge acordou naquela manhã com uma sensação diferente, uma dor surda e insistente no peito. Ele tentou ignorá-la, achando que era apenas o incômodo habitual da situação que vivia. Mas, à medida que as horas passavam, o desconforto aumentava, se espalhando por seu corpo com uma intensidade que o fazia suar frio. Cada respiração parecia exigir mais esforço, e uma pontada o obrigava a parar e se concentrar, como se seu próprio corpo estivesse resistindo a continuar. Ele, que sempre se considerou invencível, sentia-se como um prisioneiro de sua própria fragilidade. Foi então que Helena entrou no quarto para a rotina matinal. Mas, desta vez, ao olhar para ele, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela observou seu rosto pálido, as mãos trêmulas e a expressão de dor que ele tentava esconder. Senhor Jorge, o senhor não está bem. A voz dela era baixa, mas carregada de preocupação genuína, algo que ele nunca havia visto antes. Ele tentou disfarçar, como sempre fazia, com um aceno de desdém. Estou bem, só uma dor passageira. Mas Helena não estava convencida. Ela se aproximou, pegando seu pulso para medir a frequência cardíaca e observou o suor em sua testa. Havia uma firmeza em sua expressão, mas também uma suavidade, algo que Jorge ainda não conhecia nela. Com licença, Sr. Jorge, disse Helena, enquanto o ajudava a se recostar, colocando travesseiros para que ele se sentisse mais confortável. Vamos precisar verificar alguns sinais. Apenas fique calmo e respire fundo. Jorge, pela primeira vez, não resistiu. A dor tornava impossível qualquer demonstração de orgulho ou arrogância. Ele simplesmente fechou os olhos, tentando se concentrar na respiração, enquanto Helena realizava os procedimentos médicos com calma e precisão. Ele pôde sentir o toque delicado dela em sua pele e, apesar da dor, encontrou algum consolo na forma como ela o tratava, com cuidado que ia além do profissionalismo. Os minutos se arrastavam, e Jorge começou a sentir uma fraqueza que nunca havia experimentado antes. A cada segundo, sua mente tentava lutar contra o medo crescente de que aquilo poderia ser algo mais sério. Era como se seu corpo estivesse lhe enviando sinais de que, talvez, ele não tivesse o controle sobre tudo, como sempre acreditou. Helena notou a expressão de pânico em seus olhos e se inclinou, falando em um tom calmo e tranquilizador. Vai ficar tudo bem, Sr. Jorge. Estou aqui com você. Não precisa se preocupar agora. Apenas respire. As palavras dela, simples e diretas, tiveram um efeito surpreendente sobre ele. Pela primeira vez, ele se permitiu confiar em alguém. Ele deixou que aquela calma, aquela certeza que ela transmitia, o acalmasse. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividades. Outros profissionais entraram no quarto, equipamentos foram trazidos, e Helena coordenava tudo com uma eficiência impressionante. Jorge observava, entre lapsos de consciência, a forma como ela liderava a equipe, suas instruções claras e precisas. Era como se, naquele momento crítico, ela fosse a âncora que mantinha tudo sob controle. Enquanto os médicos discutiam procedimentos, Helena permaneceu ao lado de Jorge, segurando sua mão com firmeza. Ele sentia o calor de sua pele, a única coisa que parecia real em meio ao caos que o cercava. Seus olhos encontraram os dela, e, por um instante, o tempo pareceu parar. Havia uma conexão ali, algo que transcendia palavras. Uma compreensão silenciosa de duas almas que carregavam fardos invisíveis. Não me deixe, sussurrou Jorge, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade em sua voz. Helena apertou sua mão, seus olhos brilhando com uma emoção contida. Estou aqui, Jorge. Não vou a lugar nenhum. A forma como ela disse seu nome, sem o formalismo de antes, trouxe um conforto inesperado. Era como se, finalmente, uma barreira tivesse sido quebrada. Ele não estava mais sozinho em sua luta. Alguém estava ali por ele, genuinamente. As horas seguintes foram críticas. Jorge foi levado para exames, e procedimentos emergenciais foram realizados. Durante todo o tempo, Helena permaneceu próxima, monitorando cada detalhe, assegurando que tudo fosse feito com o máximo cuidado. Os demais profissionais notavam sua dedicação, mas não questionavam. Sabiam que ela era uma das melhores.
Após o pico da crise, Jorge foi estabilizado e retornou ao quarto. Estava exausto, mas consciente. Sentia-se esgotado física e emocionalmente, mas aliviado por ainda estar ali. Helena entrou no quarto, trazendo uma atmosfera de serenidade. Como se sente? Perguntou ela, com uma suavidade que ele nunca tinha ouvido antes. Ele a observou por um momento antes de responder. Cansado, mas grato. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Você ficou ao meu lado o tempo todo. Por quê? Helena desviou o olhar por um instante, como se estivesse escolhendo cuidadosamente o que dizer. É meu dever cuidar dos meus pacientes. Jorge balançou a cabeça, insatisfeito com a resposta padrão. Não, não é só isso. Sinto que há mais. Você se importa, de verdade. Ela respirou fundo, seus olhos encontrando os dele novamente. Às vezes, a vida nos dá oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém. Talvez essa seja a minha. Houve um silêncio carregado entre eles. Jorge sentia que havia mais por trás daquelas palavras, mas não quis pressioná-la. Em vez disso, optou por compartilhar algo de si. Sabe, sempre acreditei que podia controlar tudo. Minha vida, meus negócios, até meu futuro. Mas hoje, percebi que não é bem assim. Helena o observou atentamente, sua expressão suavizando. Ninguém tem controle absoluto, Jorge. E não há vergonha em aceitar ajuda. Ele assentiu lentamente. Acho que estou aprendendo isso agora. Ela esboçou um leve sorriso, genuíno e caloroso. O importante é que ainda há tempo para mudanças. Jorge refletiu sobre essas palavras. Talvez fosse verdade. Talvez essa experiência estivesse lhe dando uma nova perspectiva. Nos dias que se seguiram, a relação entre eles mudou sutilmente. As interações deixaram de ser carregadas de tensão e passaram a ser mais autênticas. Jorge permitiu-se ser mais aberto, compartilhando histórias de sua vida, seus sucessos e fracassos, suas ambições e arrependimentos. Helena, por sua vez, ouvia com atenção, oferecendo comentários ponderados e, ocasionalmente, compartilhando pequenos fragmentos de sua própria história. Quando era jovem, também acreditava que podia mudar o mundo sozinha, disse ela em uma tarde tranquila. Mas a vida me mostrou que precisamos uns dos outros. Jorge a encarou, curioso. O que aconteceu? Ela suspirou, olhando para o horizonte além da janela. Cometi erros. Perdi pessoas importantes. Carrego essas marcas comigo todos os dias. Ele sentiu a profundidade da dor em suas palavras. Todos temos nossos fantasmas, Helena. Mas não precisamos enfrentá-los sozinhos. Ela virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e esperança. Talvez você esteja certo. A partir desse momento, uma nova conexão se formou entre eles. Não era apenas paciente e enfermeira, mas duas pessoas quebradas encontrando consolo uma na outra. As conversas tornaram-se mais frequentes e profundas. Riam juntos, compartilhavam silêncios confortáveis, e aos poucos, as paredes que ambos haviam erguido começaram a ruir. Uma noite, enquanto a lua iluminava suavemente o quarto, Jorge perguntou: "A criança na foto? Quem é?" Helena ficou tensa por um momento, mas depois relaxou. "Era minha filha, Sofia." Jorge ficou surpreso. "Você tem uma filha?" Ela assentiu, lágrimas acumulando-se em seus olhos. "Tinha. Ela faleceu há alguns anos." "Sinto muito." A sinceridade em sua voz era palpável. Helena enxugou uma lágrima que escapou. "Foi por isso que decidi me tornar enfermeira. Queria honrar a memória dela ajudando outras pessoas." Jorge sentiu um aperto no coração. A culpa que ela carregava fazia sentido agora. "Você não é responsável pelo que aconteceu." Ela o olhou com tristeza. "Às vezes, não é fácil acreditar nisso." Ele estendeu a mão e tocou a dela gentilmente. "Talvez possamos ajudar um ao outro a superar nossas culpas." Helena sorriu através das lágrimas. "Talvez possamos." A partir daí, a relação deles floresceu. Jorge começou a mostrar sinais de melhora, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sentia-se renovado, como se tivesse encontrado um propósito além de si mesmo. Helena, por sua vez, parecia mais leve, sua carga compartilhada aliviando o peso em seus ombros. No entanto, apesar da proximidade, ainda havia um segredo não revelado, algo que Helena guardava profundamente.
E Jorge, embora respeitasse seu espaço, não podia deixar de sentir que havia uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Certo dia, durante uma caminhada pelos corredores do hospital, Jorge encontrou o homem misterioso que havia visitado Helena anteriormente. Decidiu abordá-lo. Com licença, o senhor conhece a enfermeira Helena? O homem o olhou com cautela. Sim, somos conhecidos. Jorge percebeu a hesitação. Sou Jorge, um paciente dela. Ela tem sido incrível comigo. O homem assentiu. Ela é uma boa pessoa. Passou por muita coisa. Antes que Jorge pudesse perguntar mais, o homem se despediu apressadamente. Aquilo apenas aumentou sua curiosidade. Naquela noite, Jorge confrontou Helena gentilmente. Encontrei um homem hoje. Ele parecia preocupado com você. Helena suspirou, sabendo a quem ele se referia. É meu irmão, Ricardo. Ele mencionou que você passou por muita coisa. Ela assentiu. Sim, nossa família teve seus desafios. Jorge esperou que ela continuasse, mas quando percebeu que ela não diria mais nada, decidiu não pressionar. Se algum dia quiser conversar, estou aqui. Ela sorriu agradecida. Obrigada, Jorge. Sua amizade significa muito para mim. O vínculo entre eles estava mais forte do que nunca, mas o mistério permanecia. E, embora Jorge estivesse disposto a esperar que Helena se abrisse por completo, uma parte dele temia o que a verdade poderia revelar. Nos dias que se seguiram após o agravamento de sua doença, Jorge passou a se recuperar, mas a experiência o havia transformado. Sua saúde parecia melhorar, mas a curiosidade sobre o passado de Helena crescia cada vez mais. Ela continuava a ser sua cuidadora dedicada, mas, agora, a relação entre eles possuía uma profundidade silenciosa e complexa. No entanto, Jorge sabia que ainda havia partes da história dela que permaneciam nas sombras. Foi em uma manhã nublada, com o hospital envolto em uma leve névoa, que Jorge avistou novamente o homem que ele agora sabia ser o irmão de Helena. Ricardo caminhava pelos corredores com passos firmes, mas havia uma tensão em seu rosto, como se carregasse um fardo invisível. Jorge sentiu que aquele momento era uma oportunidade para entender mais sobre Helena e decidiu abordá-lo. Ricardo, não é? Chamou Jorge, aproximando-se cuidadosamente. Ricardo parou e olhou para ele, reconhecendo-o de imediato. Sim, sou eu. E você é Jorge, o paciente da minha irmã, disse ele, com um tom educado, mas cauteloso. Exato. Jorge hesitou por um momento antes de continuar. Helena, ela tem sido uma enfermeira incrível. Mas eu sinto que ela carrega algo que a atormenta. Como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros dela. Ricardo suspirou, o olhar perdido, como se estivesse ponderando o que dizer. Finalmente, ele assentiu, parecendo tomar uma decisão. Talvez seja a hora de alguém saber, disse Ricardo, sua voz baixa e carregada de emoção. Minha irmã, Helena, passou por algo que mudou sua vida. Ela se culpa por uma perda que nenhum de nós conseguiu superar. Jorge ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Ricardo. Sentia que finalmente estava perto de entender a profundidade da dor que Helena carregava. A filha dela, Sofia, morreu em um acidente trágico, continuou Ricardo, a voz tremendo levemente. Foi um acidente horrível, algo que nenhum pai deveria experimentar. E Helena, bem, ela sente que falhou como mãe. Jorge sentiu um aperto no peito. Ele sabia que Helena carregava uma dor profunda, mas a revelação o deixou sem palavras. Ela achava que podia proteger Sofia de tudo. E, quando isso aconteceu, ela fez uma promessa que vem pagando todos os dias desde então, explicou Ricardo, os olhos fixos no chão. Ela decidiu que passaria a vida cuidando dos outros, tentando encontrar redenção de alguma forma. E essa culpa, Jorge começou, hesitante. Você acha que ela se perdoará algum dia? Ricardo balançou a cabeça lentamente. Não sei, Jorge. Só sei que, apesar de tudo, ela merece paz. Ricardo deu um tapinha no ombro de Jorge antes de se afastar, deixando-o parado ali, absorvendo as palavras. A revelação mexera profundamente com ele. Ele sabia, então, que Helena havia passado a vida escondendo uma dor que a consumia. E, por alguma razão, sentia-se ainda mais ligado a ela, como se aquela jornada de dor e culpa fosse algo que ele também carregava de uma forma diferente. Nos dias seguintes, a presença de Helena parecia diferente aos olhos de Jorge. Ele a observava em silêncio, percebendo cada detalhe, o olhar distante, as mãos que frequentemente se apertavam umas contra as outras quando ela achava que ninguém a estava observando.
Ele sabia que havia mais a ser revelado, mas não queria forçá-la. Então, uma tarde, enquanto ela ajustava os travesseiros e o ajudava com os medicamentos, Helena parou de repente, olhando com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Jorge, eu gostaria de pedir algo que talvez pareça estranho, disse ela, a voz mais baixa que o habitual. Jorge a encarou, surpreso, mas imediatamente curioso. Claro, Helena. O que você precisar. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Gostaria que você me acompanhasse ao túmulo da minha filha. Jorge ficou surpreso. Não esperava um pedido tão pessoal, tão carregado de emoções. Mas sabia que, se ela estava lhe pedindo isso, era porque ele de alguma forma havia quebrado as barreiras que ela erguera ao redor de si. Claro, Helena. Eu estarei ao seu lado. Na manhã seguinte, Helena e Jorge saíram juntos do hospital. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de expectativa. Jorge sentia que aquele momento seria decisivo não apenas para Helena, mas também para ele. Algo em seu coração lhe dizia que aquela visita ao túmulo de Sofia o ajudaria a entender sua própria jornada, seus próprios arrependimentos. Chegaram ao cemitério, e Helena caminhou à frente, com passos firmes, mas havia uma suavidade em sua expressão. Pararam diante de uma lápide simples, adornada com algumas flores murchas. Ela se ajoelhou, passando a mão suavemente sobre o nome gravado na pedra, Sofia. Jorge observava em silêncio, respeitando a profundidade daquele momento. Helena começou a falar, sua voz carregada de emoção. Sofia, minha pequena Sofia. Ela sorriu tristemente. Prometi a você que cuidaria do mundo, que seria a mãe que você merecia, que viveria cada dia tentando ser melhor. Mas, a voz dela se quebrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ainda sinto que falhei com você. Jorge se aproximou e colocou a mão no ombro de Helena, oferecendo-lhe seu apoio. Ele compreendia a dor que ela carregava. Helena, não precisa carregar essa culpa para sempre. Você fez uma promessa, e tem vivido essa promessa. Acho que Sofia ficaria orgulhosa de tudo o que você fez. Ela olhou para ele, os olhos cheios de gratidão e tristeza. Talvez eu precise aceitar que fiz o que pude. Talvez seja a hora de me perdoar. Ali, naquele lugar sagrado, Helena começou a encontrar o caminho para a paz que tanto buscava. E Jorge percebeu que, ao ajudá-la, ele também havia encontrado algo que não sabia que precisava: uma conexão genuína, uma redenção compartilhada. Quando saíram do cemitério, havia uma sensação de alívio entre eles, como se ambos tivessem deixado um pouco de suas dores para trás. O caminho de volta ao hospital foi silencioso, mas era um silêncio de conforto, de cumplicidade. Jorge sabia que aquela experiência havia mudado tudo. Os dias que se seguiram à visita ao túmulo de Sofia foram diferentes. Jorge sentia-se emocionalmente exausto, mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação começava a florescer em seu coração, o sentimento de que havia algo mais significativo para buscar. Pela primeira vez, Jorge não estava apenas vivendo por si mesmo. Ele sentia que existia uma conexão profunda entre ele e Helena, uma conexão que transcendia as circunstâncias de suas vidas. Com o tempo, sua saúde melhorava, e logo veio a notícia que ele esperava, mas que, de alguma forma, também temia: ele receberia alta em breve. Essa informação, que antes teria sido um alívio, agora parecia carregar um peso. Jorge percebeu que estava hesitante em deixar o hospital, em deixar Helena e todo o vínculo que haviam construído. Era como se, ao sair daquele ambiente, ele deixasse para trás não apenas um local, mas também uma chance de reconstruir a própria vida ao lado de alguém que o compreendia. Durante uma tarde tranquila, ele e Helena conversavam sobre o progresso de sua recuperação. Havia um clima leve e descontraído entre eles, e Jorge, em um impulso, deixou escapar: é estranho pensar que logo não estarei mais aqui. É como se... como se algo estivesse faltando. Helena esboçou um leve sorriso, mas seus olhos, sempre profundos, pareciam carregar algo mais. A vida nos surpreende, Jorge. Às vezes, somos colocados em lugares e situações que não compreendemos, até que uma nova verdade se revele. Aquela resposta, dita em um tom ambíguo, intrigou Jorge. Algo em sua intuição o alertava de que havia mais por trás das palavras de Helena. E essa sensação ficou ainda mais forte quando, ao final da conversa, ela olhou diretamente nos olhos e disse: Jorge, preciso lhe contar algo. Algo que talvez devesse ter dito antes. Ele sentiu o coração acelerar.
Sabia que o que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo, mas também sabia que, após tudo que haviam compartilhado, merecia conhecer a verdade. Eu já sabia quem você era antes de você vir para o hospital, confessou Helena, sua voz baixa, mas firme. Eu sabia de você e de sua história, e é por isso que aceitei ser sua enfermeira. A confissão o deixou perplexo. Ele a encarou, sem saber o que dizer. Como ela poderia saber sobre ele antes de ele sequer ser admitido? O que, afinal, Helena escondia? Como assim, Helena? Perguntou ele, tentando manter a calma, embora sentisse uma mistura de incredulidade e desconfiança. Por que você saberia sobre mim antes disso? Helena respirou fundo, hesitando por um instante antes de continuar. Há alguns anos, eu soube que você, ou melhor, sua empresa, esteve envolvida em um projeto que afetou minha vida de forma irreversível. Jorge sentiu o estômago revirar. Ele sabia que, ao longo dos anos, suas empresas haviam realizado inúmeros projetos, alguns controversos. Ele tentava manter-se distante de certos aspectos, mas sabia que nem sempre as coisas seguiam como planejado. Ainda assim, não entendia o que isso significava em relação a Helena. Como assim? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. O que minha empresa poderia ter feito? Ela desviou o olhar por um momento, como se as lembranças fossem dolorosas demais para enfrentar diretamente. Finalmente, com a voz embargada, disse: alguns anos atrás, a empresa em que você era o principal investidor iniciou uma construção em um bairro humilde, onde vivíamos. Houve uma série de problemas, um acidente, que levou à morte de várias pessoas. Entre elas, minha filha, Sofia. As palavras dela atingiram Jorge como um soco no estômago. Ele tentou processar o que estava ouvindo, mas era difícil. Ele nunca havia imaginado que, em meio aos seus negócios e investimentos, pudesse estar ligado a algo tão trágico e pessoal. Eu não sabia, balbuciou ele, tentando encontrar as palavras certas, mas a culpa e a dor o sufocavam. Helena, eu nunca quis que algo assim acontecesse. Nunca soube dos detalhes. Ela sentiu lentamente, mas havia um misto de dor e aceitação em seu rosto. Eu sei que você não sabia. Mas mesmo assim, eu me via presa a esse ressentimento, essa dor. Durante anos, procurei maneiras de lidar com a perda de Sofia. E, quando soube que você estaria aqui, no hospital onde trabalho, vi nisso uma oportunidade. Talvez não de vingança, mas de compreensão. Queria ver quem você realmente era. O silêncio entre eles era pesado, repleto de emoções conflitantes. Jorge olhava para ela, tentando absorver a profundidade do que ela havia acabado de compartilhar. Era difícil acreditar que alguém como Helena, alguém que o ajudara tanto, pudesse carregar essa carga, esse ressentimento silencioso que agora, aos poucos, se tornava claro. E agora? Ele perguntou, com a voz baixa, como se temesse a resposta. O que sente em relação a mim? Ela o encarou, seus olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e determinação. Com o tempo, ao cuidar de você, percebi que o que aconteceu foi resultado de muitas escolhas, de muitas circunstâncias. Eu senti raiva, sim. Senti um desejo de vingança, por assim dizer. Mas ao vê-lo aqui, vulnerável, percebi que você também carrega suas próprias dores, suas próprias culpas. E, de certa forma, cuidar de você foi o que me ajudou a perdoar, não só a você, mas a mim mesma. As palavras dela deixaram Jorge sem reação. Ele nunca imaginara que alguém pudesse encontrar redenção cuidando de alguém que, de certa forma, estava ligado a uma de suas maiores perdas. Sentia uma mistura de alívio, culpa e gratidão, e, pela primeira vez em muitos anos, não sabia o que dizer. Helena, não sei como agradecer, ele disse, finalmente, com uma voz embargada. Nunca imaginei que uma tragédia como essa pudesse nos ligar de alguma forma. E o que você fez, o perdão que encontrou, é algo que eu jamais poderia retribuir. Ela sorriu levemente, como se entendesse a complexidade daquele momento. O que aconteceu já passou, Jorge. Mas o que fazemos agora é o que define quem somos. Cuidar de você foi uma forma de entender que a dor pode nos transformar, e que talvez até nas perdas possamos encontrar algo de bom. O silêncio voltou a se instalar entre eles, mas era um silêncio diferente, um silêncio de compreensão mútua. Jorge sentiu que, pela primeira vez em sua vida, havia encontrado alguém que o compreendia plenamente, alguém que o aceitava com todos os seus erros e arrependimentos. Helena estava em casa depois de um longo dia no hospital. Enquanto buscava alguns documentos antigos, encontrou uma velha caixa de madeira, guardada no fundo do armário. Ela nunca a havia visto antes, mas o instinto a levou a abri-la.
Lá dentro, encontravam-se fotos e cartas cuidadosamente amarradas com uma fita desbotada. As cartas eram da mãe dela, escritas com uma caligrafia firme e elegante. Ao folhear as páginas amareladas, Helena percebeu que aquelas cartas contavam uma história que ela jamais imaginaria. As primeiras linhas falavam de um amor jovem e intenso, um relacionamento breve, mas inesquecível, com um homem que marcou a vida de sua mãe. Conforme lia, Helena começou a perceber que havia detalhes surpreendentemente familiares sobre esse homem. A mãe mencionava que ele era um jovem empresário determinado e ambicioso, alguém que a mãe descrevia como alguém envolvido com projetos grandes demais para ser preso a um só lugar. A revelação foi se tornando cada vez mais evidente, até que uma carta finalizou com as palavras que deixaram sem chão. Ele nunca soube, mas carreguei comigo o fruto do nosso amor, nossa filha, Helena. As mãos dela tremiam ao processar o que acabará de ler. A identidade do homem, seu pai biológico, estava descrita nas entrelinhas com tanta clareza que era impossível ignorar: Jorge. O paciente que ela havia cuidado, o homem com quem desenvolvera uma conexão inexplicável, era seu próprio pai. Confusa e atordoada, Helena decidiu que precisava de mais respostas. Ela sentiu que não podia ir até Jorge com aquela informação, não ainda. Ao invés disso, procurou Ricardo, seu irmão. Ele sempre fora reservado sobre o passado da família, mas Helena sentiu que ele sabia mais do que jamais admitiu. Ricardo, preciso falar com você sobre algo importante, disse ela, com a voz carregada de urgência. Ricardo a olhou com um misto de preocupação e hesitação. Ele parecia saber o que estava por vir, mas não queria ser o primeiro a abordar o assunto. O que você quer saber, Helena? Respondeu ele, sua expressão se tornando sombria. Ela lhe mostrou as cartas. O rosto de Ricardo mudou instantaneamente, revelando que ele não apenas conhecia a história, mas também o segredo que ela continha. Ricardo, ele é meu pai, não é? Jorge, ele é o homem sobre quem a mamãe escreveu, não é? Ricardo suspirou profundamente, parecendo carregar o peso de anos de segredos e omissões. Sim, Helena. Jorge é o seu pai biológico. A mamãe, ela nunca quis que você soubesse. Queria protegê-la das complicações que poderiam vir com essa verdade. Jorge nunca soube da sua existência, e a mamãe achou melhor assim. Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias: raiva, tristeza, surpresa e uma profunda sensação de perda. Toda a sua vida, ela se perguntou por que nunca conheceu seu pai, e agora descobria que ele estivera ao seu lado o tempo todo, sem saber da verdade. A relação que construíram nos últimos meses adquiria uma nova dimensão, e o peso dessa descoberta deixou sem ar. Preciso falar com ele, disse Helena, sua voz firme, embora seus olhos estivessem marejados. Ele precisa saber. E eu preciso saber o que ele pensa sobre tudo isso. No dia seguinte, Helena foi ao hospital, sentindo-se tensa e incerta sobre como abordaria Jorge. Ela encontrou-o no quarto, já recuperado, mas com um ar introspectivo. Ele parecia estar aguardando por algo, como se sentisse que aquele dia traria algo importante. Helena fechou a porta e se aproximou dele, sua expressão revelando a luta interna pela qual passava. Jorge, preciso te contar algo que vai mudar tudo. Ele a encarou, surpreso pelo tom de urgência em sua voz. Helena respirou fundo e, com o coração acelerado, revelou: Jorge, eu descobri recentemente algo sobre minha vida, algo que a minha mãe nunca me contou. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu sou sua filha, Jorge. Jorge ficou paralisado. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma onda imensa, quebrando cada pensamento, cada lembrança, cada emoção que ele tinha até então. Ele tentou processar o que Helena acabara de dizer, mas a revelação parecia inacreditável. Minha filha? Ele murmurou, sua voz quase inaudível. Seus olhos estavam fixos nela, mas havia uma mistura de descrença, choque e uma dor profunda neles. Helena assentiu, tentando manter a calma, mas as lágrimas já começavam a se acumular em seus olhos. Eu encontrei cartas que minha mãe escreveu sobre você, sobre o tempo que passaram juntos. Ela nunca me contou, Jorge. Ela nunca disse quem você era, e a voz dela se quebrou, e ela engoliu em seco. Eu passei esses meses cuidando de você, construindo algo, sem nunca imaginar que você era meu pai. Jorge levou as mãos ao rosto, tentando absorver tudo aquilo. As memórias do passado começaram a invadi-lo, trazendo lembranças de um tempo que ele achava que tinha ficado para trás. Ele lembrava da mãe de Helena, daquela relação breve, mas intensa, e do quanto ele se arrependera de ter se afastado sem saber o que poderia ter acontecido entre eles.
mas jamais imaginou que ela pudesse ter tido uma filha, sua filha. Helena, eu não sabia, disse ele, sua voz embargada pela emoção. Se eu soubesse que você existia, que eu tinha uma filha, eu nunca teria deixado vocês. Ele fez uma pausa, o olhar cheio de dor. Minha vida teria sido tão diferente. Ela se sentiu dividida entre a compreensão e a raiva. Parte dela queria perdoá-lo por não saber, mas outra parte, aquela que sentiu a ausência de um pai durante toda a vida, queria respostas, queria entender como ele pôde seguir sem olhar para trás. Por que você nunca procurou por nós, Jorge? Perguntou ela, em um tom mais alto do que pretendia. Como você pôde deixar minha mãe e seguir em frente, sem pensar no que estava deixando para trás? Ele a olhou, os olhos cheios de arrependimento. Eu, na época, era jovem e ambicioso. Meus negócios eram minha prioridade, e eu achava que tinha que escolher entre o trabalho e uma vida ao lado de alguém. Mas, Helena, eu nunca soube sobre você. E se eu soubesse, juro que teria feito tudo diferente. O silêncio entre eles era espesso, carregado de sentimentos que haviam sido guardados por tanto tempo, sem que nenhum dos dois soubesse que estavam ali. Helena respirou fundo, sentindo as emoções a dominarem, mas também percebendo algo novo. Ela não estava mais sozinha. Aquele homem que ela aprenderá a respeitar e cuidar era seu pai, e ele parecia tão abalado quanto ela. Eu só queria saber, disse ela, mais suavemente, o que significa para você agora, saber que sou sua filha. O que vamos fazer com tudo isso? Jorge a encarou, seus olhos finalmente encontrando uma resposta no meio do turbilhão. Ele estendeu a mão, hesitante, mas determinado. Significa que, a partir de agora, eu não vou perder mais nenhum segundo. Quero te conhecer, Helena. Quero ser o pai que eu deveria ter sido. Se você me permitir, quero fazer parte da sua vida, de verdade. Ela olhou para a mão estendida dele, com o coração acelerado e lágrimas escorrendo pelo rosto, segurou-a naquele gesto, ambos sentiram a barreira que os separava começar a se dissolver, dando espaço para algo novo, algo que os dois esperavam, mesmo sem saber, uma chance de serem uma família. A reconciliação entre pai e filha foi um passo inicial, mas Helena sabia que a jornada para curar as feridas do passado seria longa. No entanto, com a verdade revelada e uma nova compreensão entre eles, ambos estavam dispostos a enfrentar esse caminho juntos. Com o vínculo renovado entre eles, Jorge e Helena decidiram embarcar em uma jornada para visitar os lugares que marcaram a vida da mãe dela. Jorge queria conhecer mais sobre a mulher que ele havia amado brevemente, mas intensamente, e que mudará sua vida de forma irreversível. Para Helena, essa viagem era uma oportunidade de entender suas origens e fortalecer a ligação com o pai que acabará de encontrar. A viagem começou pela cidade onde a mãe de Helena cresceu. Helena e Jorge passearam pelas ruas estreitas e tranquilas, enquanto ela compartilhava as histórias que a mãe lhe contará quando criança. Sentir o ar e os sons daquele lugar trouxe memórias à tona para ambos. Jorge ouvia cada detalhe com uma atenção silenciosa, mergulhando nas lembranças que Helena evocava. Em cada parada, Jorge e Helena criavam novas memórias juntos, ressignificando o passado. Em uma tarde fria, enquanto olhavam o pôr do sol de um ponto alto na cidade, Jorge segurou a mão de Helena e disse, com a voz embargada: "Gostaria que eu tivesse descoberto tudo isso antes, para que a sua mãe soubesse que ela e você sempre foram importantes para mim, mesmo sem eu saber." Helena o encarou, sentindo o peso da sinceridade nas palavras dele. Pela primeira vez, ela se sentiu plenamente em paz com o pai que, embora tardio, agora estava ali ao seu lado. Após alguns dias de viagem, os dois retornaram ao hospital para a última fase da jornada juntos. A saúde de Jorge, já frágil, começou a piorar. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas encontrou conforto na presença de Helena, que cuidava dele com carinho e dedicação. Cada momento juntos era preenchido por conversas profundas e reflexões sobre tudo o que viveram, sobre arrependimentos e sobre o futuro. Numa noite silenciosa, Jorge entregou a Helena uma carta. Ele pediu que ela lesse somente quando ele já não estivesse ali. Era um pedido difícil, mas ela aceitou com um nó na garganta, segurando a mão do pai, consciente de que aquele gesto era uma despedida silenciosa. Poucos dias depois, Jorge faleceu em paz, com Helena ao seu lado, segurando sua mão até o último instante. A dor da despedida era imensa, mas ela sentia que, de alguma forma, ele continuaria presente em cada lembrança, em cada lugar que visitaram e nas histórias que compartilharam. Após o funeral, Helena leu a carta. Em cada linha, Jorge expressava seu amor, arrependimento e orgulho por ela, a filha que ele finalmente conhecera e amara com todo o coração.
Ele a encorajava a seguir em frente, a viver plenamente, e a encontrar felicidade nas pequenas coisas, como ele havia aprendido ao lado dela. Em homenagem ao pai e à mãe, Helena decidiu continuar o legado de amor que construíram juntos. Ela se dedicou a ajudar outras famílias no hospital, carregando consigo as lições e o carinho que descobrira naquela jornada ao lado de Jorge. Na última linha da carta, ele havia escrito: "Obrigado por me deixar ser seu pai, mesmo que por um tempo tão curto. Nunca estarei longe, Helena. Estarei com você em cada momento de alegria e em cada luta. Viva, minha filha, e encontre paz em tudo que faz. Com amor eterno, seu pai, Jorge." Com o coração cheio de saudade, mas também de gratidão, Helena sorriu, prometendo a si mesma que faria jus a cada palavra daquele legado de amor. E assim, nossa história chega ao fim. Se você gostou dessa jornada emocionante, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma história como essa. E, claro, clique no vídeo que está aparecendo na tela para continuar se emocionando com mais uma história inspiradora. Vamos juntos viver mais momentos como esse. Até o próximo vídeo!